nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade, ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E agora nós vamos falar dos desafios de convivência social das mulheres após o nascimento de uma criança, né, gente? E esta é uma dificuldade muito frequente de boa parte das mães, né? Sair sem os filhos, ir a um restaurante com as amigas, ir ao cinema, passear pelo shopping ou mesmo sair com o marido, né, para fazer programas a dois. São atividades que podem ser boas tanto para a mamãe, né, quanto também para o bebê, para a criança. Mas nem sempre a mãe consegue fazer isso, né? Bom, e para aquelas que nos assistem e estão passando por esta situação, saibam que é importante adotar algumas medidas, né, para que elas não fiquem tão sobrecarregadas, né, e consigam ter uma boa convivência social. Bom, e a gente vai conversar sobre este tema aqui no programa com a psicóloga Daniela Bittar. Daniela, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Antes de conversarmos com a Daniela, nós temos um VT, né, sobre um projeto muito legal que as mamães, aquelas mamães às vezes que não conseguem assistir a um filme, não conseguem ir ao cinema, né? Mas um projeto conseguiu levar essas mamães para a sala de cinema. Então vamos acompanhar. O Cine Materna, ele é sem fins lucrativos. Ele foi criado em São Paulo em agosto de 2018. Por mulheres e mães assim que precisavam sair de uma rotina. Então elas criou, ele é voltado para toda a família e principalmente para mães com bebês até 18 meses. A gente prepara assim para que os nossos pequenos venham e fica bem à vontade. E as mães também, né? É sempre um filme para adultos. A gente adapta a sala, a gente coloca um fraldário com fraldas, lenço umedecido, para as mães poderem, durante o filme, além de assistir, poder cuidar da sua criança sem precisar perder uma cena do filme. E a gente monta um tablado lá no chão para as crianças que são um pouquinho maiores, né? Porque são crianças até 18 meses, mas de vez em quando a mãe traz aquele maiorzinho para poder participar. É a primeira vez que eu saio com ele assim para um lugar mais aberto, né? Mas eu acho bem bacana, porque é igual um filme que eu queria muito ver, eu gosto muito de cinema. Então, assim, já tem um mês, meu marido até já viu, eu fiquei doida pra ver. E quando eu fiquei sabendo que tinha, né, essa sessão, assim, que é para as mães assistir, eu fiquei bem satisfeita, né, que agora eu também vou poder ver. Além dele, eu tenho mais 3 filhos em casa, então, assim, quando eles eram mais novos, eu nunca tive a oportunidade de ir no cinema por esse motivo, por eles serem novos, né? E agora, com esse projeto, eu tô achando maravilhoso. Quando a gente ganha um filho, ninguém chama a gente mais para poder fazer nada, né? Porque acha que depois que você tem menino, você não precisa fazer nada. Então a gente acaba ficando muito estressada, até com a própria criança que é novinha. Então esse projeto ele é bem importante porque a gente sai da rotina. Então você arruma o filho, vem, igual é um horário depois do almoço. Se a criança está um pouquinho maior, você dá um almoço para ela e vem. Aí você já vem tranquilo, porque é aquele dia você sabe que é só seu e de seu filho, mas você vai ver outras pessoas. Então você vai poder conversar a respeito de tudo, sem nenhum problema, e ninguém ficar falando com você, nossa, só fala desse, só tem esse assunto. Então acho que seria muito importante ter outros projetos voltados para isso. Nós mães fica muito dentro de casa, assim, sabe? Eu acho muito importante, porque as crianças envolvem com outras, têm vida social com as outras crianças. Nós mães pode trocar experiência também, porque eu fiquei sabendo que depois tem um bate-papo, pode trocar experiência, tá sendo muito bom. Nós temos o site, que é o www.cinematerna.com.br. Lá você fica sabendo em todas as sessões de todas as cidades e estados. Aqui em Minas Gerais, ele está 1/4 no mês. Ah, que legal, que projeto bacana. Daniela, é comum, então, que as mamães, após a chegada de um bebê, fiquem, de certa forma, sobrecarregadas e isso acaba dificultando a convivência, o convívio social? Sim, sim. As mulheres entram num lugar de maternar, né? Uhum. E a gente entende que isso é importante também. O fato dela estar muito dentro desse projeto, que é ter um neném, faz com que ela realmente esqueça dela mesma. E viva só aquele momento. Esqueça dela mesma, esqueça do redor. O que é comum, isso acontece. É importante a gente lembrar
que a mulher vai viver esse processo. Portanto, é importante que a sociedade entenda que, aos poucos, essa mulher vai se sentindo mais apta, mais encorajada a voltar para um mundo social. É um processo natural. Natural. Mas é aí que entra as questões de como que ela entra novamente nesse mundo social. Quais são as possibilidades? O que ela pode fazer? Como que ela se sente? Então, é importante que uma rede de apoio já exista desde o início. Que seja montada para isso, uma né? Rede, exatamente. Porque às vezes ela ficou tão focada, como você disse, naquele momento mãe, que ela acaba se sentindo deslocada dos acontecimentos ao redor também, Sim, né? ela se sente deslocada, porque ela entra naquele mundo e é um mundo que ela vira uma nutriz, né? A gente pensa na mulher mãe, recém-parida, como uma nutriz em todos os aspectos, tanto psicologicamente, tanto fisiologicamente, sim. Então ela nutre essa criança de todas as formas e existe aquela fusão tão grande, que é visceral, que ela não sabe a diferença entre ela e o bebê. E o bebê também não sabe a diferença entre ele e ela. E aí o mundo não está tão preparado para receber essa mulher com uma extensão, que é uma criança. Então a gente percebe que até a gente virar mãe, a gente se incomoda, por exemplo, com uma criança chorando dentro do avião. A gente se incomoda com uma criança chorando num cinema. A gente se incomoda num restaurante com uma criança chorando. A gente se incomoda dentro de casa, quando o vizinho recebeu um filho novo e a criança chora à noite. Mas depois entende tudo, né? Depois a gente entende tudo. E aí a gente percebe que a mulher se sente envergonhada. A mulher se sente culpada quando a criança está só sendo criança. Então ela entra nesse lugar já com uma certa culpa, sentindo que ela tem que preservar esse filho de um contexto social, porque pode atrapalhar o convívio das outras pessoas. Eu já vi tanto isso. Às vezes no restaurante a criança começa a chorar, estão todos da família reunidos, a mãe pega o bebê e sai. Vai para o lado de fora. E fica todo mundo convivendo ali, o pai, os irmãos, e a mãe sai com a criança. Porque ela tem vergonha do que aquela criança está causando naquele momento. Está incomodando, Está incomodando. Então ela mesma se retira. Ela se retira. Primeiro, prolactina, que né, o que vai ali dar sustentação para a amamentação, para o leite, inibe a testosterona. Então a mulher já fica um pouco mais debilitada no sentido de se sentir cheia de energia para poder sair, então ela fica desencorajada. Então é mais fácil para ela ficar em casa. E quando sai e acontece um fato como esse, se desestimula mais ainda, né, Daniela? Exatamente. E como que funciona o apoio da família, das pessoas que estão ao redor? Gente, é fundamental. Marido. Nossa, falar desse assunto é fundamental. Porque a mulher entra num outro lugar. Você tem filho? Não, ainda não. A mulher entra num outro lugar depois que ela vira mãe. E esse lugar é um lugar realmente muito diferente de todos os outros. Ela passa a ser uma mamífera. E aí ela entra numa questão hormonal muito grande ali, de muitas mudanças. E às vezes ela se sente um pouco inibida do convívio social. E as pessoas que estão ao redor custam entender. Então, eu deixo aqui até meu apelo e meu alerta para que as pessoas desse convívio prestem muita atenção nessa mulher. Fiquem atentas, né? Fiquem bem atentas. Então, uma rede de apoio do tipo ter a mãe, às vezes, do lado, ter a sogra, às vezes, do lado. Ajuda muito, gente. Sem ter que ficar dando pitaco se a mulher está fazendo errado ou certo. Mas ali, porque a mulher vai cuidar do filho. Quem cuida da mulher? Tem que ter esse apoio. Quem que cuida quando da ela mulher? Precisar. É verdade. São Tem que ter tantas as alguém que necessidades cuida. do dia a dia. Mas como nosso tempo está muito corrido hoje, eu pena. queria que... Pois é, que pena, porque tanto assunto, são tantas questões que eu queria Sim. tocar com você, abordar com você. Queria que você falasse de redes de apoio, porque existem essas redes de apoio a essas mulheres, Existem, né? As mulheres não precisam passar por esse momento em solidão, gente. Não se sinta sozinha. Como não, que funcionam? Não fique em casa. Primeiro tem as redes de apoio, assim, de muitas mulheres que se unem e formam grupos. Às vezes até grupos só de WhatsApp, que já ajuda muito. Tem outros grupos que a gente pode descobrir aqui na cidade, em outras cidades também. Em Belo Horizonte tem vários grupos. Eu mesma fundei o Gamas, que é um grupo de apoio para mulheres e mães. Então, as mulheres, elas se reúnem todas as segundas-feiras. É um trabalho social que eu criei, porque
eu senti essa necessidade de ter mulheres juntas, então elas buscam apoio entre elas, né? Geralmente elas vão se encaixar ali com outras mulheres que estão passando pelo mesmo movimento com a mesma situação, né? Gamas é o nome, né? Gamas. Bom, então você pode jogar na internet, a gente convida a Daniela para voltar em outro momento, porque são muitos temas, muitas questões para a gente abordar. É rico. É muito rico, Síria, infelizmente, muito rico. Nosso tempo hoje se esgotou. Muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho, um bom dia. Obrigada. E você aí de casa, continue com a Manhã da Piedade, continue conosco, nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.